Olá, hoje agora nós vamos falar sobre o Salmo 23. O Salmo 23, ele é tão conhecido, não só dentro das igrejas, independente da denominação, mas é conhecido até por quem não conhece a palavra de Deus tão profundamente. Então todo mundo sabe o versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E tem gente que para por aí, decorou só até aí. Só que o Salmo 23 tem tanta coisa embutida e tem uma condicional que as pessoas passam desapercebido. Então eles são todos aqueles versículos vinculados ao primeiro, que é o Senhor é o meu pastor. Então vamos lá, vamos tentar adaptar, né? Como eu sempre gosto, adaptar a palavra de Deus ao nosso dia a dia. Então, porque senão não tem valor. Você lê uma coisa que serve como só poético, se você não pode botar em prática na sua vida e melhorar a sua vida, então não tem sentido. Então vamos pegar, a Bíblia é um manual muito prático. Então vamos tentar adaptar o Salmo 23 ao nosso dia a dia de hoje. Então, o Salmo 23, o versículo 1, diz assim, o Senhor é o meu pastor. E vou para dar uma pausa aí. Vamos começar a ler o texto inteiro colocando assim, se o Senhor for o meu pastor. Então ele faz uma afirmação, o Senhor é o meu pastor, e coloca todas as consequências desse fato aqui. Quem é o seu pastor? Então vamos começar primeiro a falar de pastor. O que é pastor? Davi era pastor de ovelhas e ele conhecia muito bem essa tarefa. E ele sabe que a ovelha é o animal mais idiota que existe. A ovelha tem medo de água que faz movimento. A ovelha tem medo de barulho. Qualquer coisinha a ovelha tem medo. Ela é muito doutrinada, ela é muito bitolada. Ela segue só aquilo que o pastor fala. A ponto dela ouvir a voz do pastor e já saber que é o pastor dela. Ela tem que seguir. Se vê a outra pessoa, ela não vai. Porque ela conhece, ela é condicionada, né? Então, Davi fala... Ele compara a nós como ovelhas, então, e como Deus sendo nosso pastor, porque era a realidade que ele conhecia. Então ele diz assim, então, se vamos colocar assim, de acordo com o evangelho adaptado by Kachakok, né? Então ele diz assim, vamos colocar, se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Então nada vai te faltar se Deus for o Senhor da sua vida. Se você estiver ligado nele, se você estiver seguindo os princípios dele. Então vamos lá. Se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. O 2. Se o Senhor for meu pastor, deitar-me faz em pastos verdejantes. A ovelha, ela come grama o dia inteiro. O tempo todo ela está comendo. E ela só vai comer onde a grama é baixinha e onde ela é verdinha, ela é sequinha. Então, se o Senhor for o seu pastor, ele vai cuidar do seu alimento, ele vai cuidar da sua necessidade. Então, a importância de você ter um pastor. Então, se ele for o seu pastor, ele vai te guiar mansamente às águas tranquilas, porque com água, rio, com correnteza, a ovelha não bebe água. Então, quando o Senhor é o pastor da sua vida, ele te dá o que você precisa, que é o seu alimento, e te leva às águas tranquilas. Se o Senhor for o meu pastor, ele me refrigera a alma, ele refresca. Então, quantas vezes nossa alma está angustiada, agoniada, então, e você está seguindo, carregando esse peso sozinho, e sabendo que se o Senhor for seu pastor, ele vai te dar o refrigério, vai fazer você descansar, porque você sabe que ele vai cuidar de você. E ele te carrega, te guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é a vereda? É o caminho. Você vai andar pelo caminho da justiça, você vai reconhecer o que é justo, você vai mudar o seu parâmetro de justiça. Então, você vai, quando você caminha com alguém, você vai assimilando a identidade desse alguém. Então, se o Senhor é o seu pastor e você caminhar com ele, você vai ver como é que ele age, como que é a justiça dele e automaticamente você deve seguir esse exemplo. Então, é aquela história do DNA. Se você tem o DNA do seu pai, você vai ter as características dele. Então, se o Senhor for seu pastor, ele vai te guiar nas veredas da justiça, não porque você merece, mas pelo amor do seu nome, o nome dele. E aí vem o versículo que as pessoas acham assim, nem gostam de falar, porque é assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, uai, mas Deus é o meu pastor, ele não cuida de mim, como que eu vou passar, como eu estou passando por esse problema? A diferença é que você está passando por um problema, mas você não está sozinho, então ele anda com você, aonde você estiver, o vale da sombra da morte, onde você está embaixo de uma sombra, onde você não vê a luz, tenha certeza que o seu pastor está lá junto com você.
Então, esse evangelho de, olha, vem para a igreja, siga Jesus e você não vai ter problema, isso é conversa, isso é uma teologia furada que muita gente prega por aí, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aí ele faz uma pausa e fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você vai passar por aflição, só que de uma forma diferente. Você vai passar pela aflição, mas você vai ser cuidado, porque existe um condicional. O Senhor é o meu pastor. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É você dar a mão para o seu pai e andar num terreno perigoso e falar assim, não tem problema, meu papai está cuidando de mim. Então, mal nenhum, porque tu estás comigo e a tua vara, o teu cajado me consolam. A vara e o cajado servem para dirigir o caminho da ovelha, não é para bater. Tem gente que usa a expressão, desce o cajado, que é para bater. Não é, é porque o cajado ele traz a ovelha de volta quando a ovelha está saindo fora, ele empurra a ovelha quando ela parou naquele caminho e ele quer que ela ande mais, porque você está sendo cuidado. A vara e o cajado quer dizer o cuidado do pastor com a vida da sua ovelha. E aí no próximo versículo vem, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso quer dizer o quê? Os teus inimigos vão ver que você tem um pai que cuida de você e que você vai ser posta uma mesa para você e uma mesa de honra. E aí o último, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quando vai acontecer isso? Se o Senhor for o seu pastor. Então, se o Senhor for o seu pastor, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E vem o melhor, a melhor parte. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, se o Senhor for o seu pastor, você pode ter certeza que a sua caminhada vai ser muito mais fácil. É a história de você poder deitar na cama e saber que Deus está cuidando de você. Deixa o seu problema na mão dele e deixa ele ser o pastor da sua vida, aquele que conduz, porque você sabe que ele é o seu pai e ele quer o melhor para você e ele vai cuidar de você. Então, se você está passando no vale da sombra da morte hoje, seca os olhos, olha para cima e veja que o papai está lá estendendo a mão para carregar você no colo se for preciso. Você não está sozinho nessa. Então lembre bem, quem é o pastor da sua vida? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Segura essa promessa para você e lembre-se da condicional, não é para qualquer um, é para quem reconhecer a soberania de Deus na sua vida. E aí, cai para dentro e venha viver a vida em abundância que foi prometida para nós lá na cruz. Amém?